Segundo tópico que eu queria trazer de comentário que você fez lá em Rand, é que Rand estabelece uma diferença entre o valor filosoficamente verdadeiro e o valor socialmente objetivo, que é uma coisa que os austríacos não fazem, e você sempre achou essa diferenciação problemática. Uhum. Você pode É, explicar um pouco mais isso? sim, essa diferenciação está num texto muito bom dela que chama O que é Capitalismo, né? Que eu acho um texto seminal, assim, que ela fala, a tese principal é de que o capitalismo ele é um sistema moral, né? Não só um sistema moral, mas como ele é o único sistema moral possível, porque ele é o único sistema filosófico, científico e político que coloca o indivíduo como possuidor de direitos, né? Que respeita a vida individual do homem. Mas esse texto ele é muito rico porque ele traz várias outras, o que é racionalidade para ela, de onde vem a racionalidade, de onde vem o fundamento moral dos direitos. E mais para frente do texto ela diferencia o que é o valor filosoficamente verdadeiro e o valor socialmente objetivo. O valor socialmente objetivo é aquilo que a gente vê nos austríacos, né? Que os valores eles são subjetivos, mas, por exemplo, o preço, o valor das coisas, isso é o máximo que a gente consegue nas trocas, a gente consegue determinar um valor de algo. Então, esse seria um valor socialmente objetivo. Mas ela tem essa categoria que eu acho misteriosa, que é um valor filosoficamente verdadeiro, que ela diz assim, é o valor estimado do ponto de vista do melhor homem possível, segundo o critério da mente mais racional, possuindo o melhor conhecimento em determinada categoria, em algum período, em algum contexto definido. Aí ela dá o exemplo. Pode ser provado racionalmente que o avião é melhor que a bicicleta, que Vitor Hugo é melhor que a revista de fofoca. Então, isso, por exemplo, para um subjetivista, para um praxeológico, um Mises ou alguns outros austríacos, isso não faz nenhum sentido, porque o valor ele é sempre subjetivo, né? Por exemplo, eu gosto, o avião ou a bicicleta, elas são julgadas a partir da pessoa que quer usar o avião e a bicicleta. Vitor Hugo é uma obra da literatura e eu só consigo avaliar subjetivamente se aquilo é bom ou é ruim. A praxeologia, por exemplo, ela não diz, ela não faz uma hierarquia de valores, mas ela aqui insere essa categoria de filosoficamente verdadeiro que eu acho misteriosa, porque como que o avião é racionalmente melhor que a bicicleta? Depende dos fins, né? Depende dos fins que eu vou usar o avião e depende dos fins que eu vou usar a bicicleta. Mas ela coloca uma questão de progresso aqui, mas eu acho que é complicado ela falar isso. Para mim nunca fez muito sentido, essa é uma parte que eu acho misteriosa do texto dela. Isso pode ser pensado como um tipo de moralismo dela, de querer colocar os valores dela do que é progresso sobre esse ponto de vista de valor? Pode ser um moralismo não no sentido pejorativo, mas pode ser um passo além que ela dá, que, por exemplo, Mises não dá. Tem um texto muito assim, para quem quer se interessar nisso, porque colocam tudo no mesmo guarda-chuva, né, dos libertários. Inclusive, a gente coloca a Ayn Rand como libertária, eu não acho que ela é libertária, eu acho que ela é objetivista, né? Mas eu já vi gente falando que ela é uma filósofa libertária. Mas tem um texto que chama Ética da Liberdade, do Rothbard, e no capítulo 4 ele faz uma crítica a todos os autores libertários. Então, ele critica a concepção de coerção do Hayek, ele critica o Robert Nozick, que eu acho que é o mais fraquinho dos libertários, inclusive é os libertários que as pessoas usam para fazer um espantalho da filosofia libertária. E ele critica até o Mises, ele fala que a praxeologia a praxeologia ela diz que o homem ele persegue fins, né? Ele é racional porque ele tem vários fins e ele consegue perseguir racionalmente esses fins. Mas a própria praxeologia ela não consegue dizer quais são os fins últimos do homem, ela não tem uma ética, né? Porque, por exemplo, essa questão de baixa ou alta preferência temporal, o próprio Mises, da filosofia libertária, não consegue dizer que é melhor que tenha uma sociedade de alta ou baixa preferência temporal. Simplesmente isso existe, sabe? São os incentivos que os seres humanos estão sujeitos. Mas se o valor ele é subjetivo,
é radicalmente subjetivo, não há nenhum critério para que eu possa avaliar o valor das pessoas. Então, eu acho que quando a Ayn Rand ela fala do valor filosoficamente verdadeiro, ela tenta colocar um tipo de critério a partir do qual a gente consegue julgar os outros valores. Então, ela tenta fundar uma filosofia objetiva, coisa que, assim, a gente pode ver que é um passo que a própria filosofia libertária não dá. Então, a gente pode dizer que o mercado, por exemplo, o livre mercado, ele se orienta a partir da subjetividade dos valores, mas isso não é suficiente para fundar uma moralidade. Perfeito. E no fundo, ela tinha meio como um objetivo querer fundar uma moralidade a partir do objetivismo? Isso dá pra Eu dizer? acho que sim. Eu acho que ela é bem ambiciosa ela ela não é cética, né? Ela não é. Eu acho que para ela não bastava descrever a realidade. Por exemplo, essa defesa que ela faz do capitalismo é uma defesa moral, né? Uma defesa objetiva. Objetivamente, o capitalismo é melhor. Eu preciso proteger as pessoas que pensam das que não pensam, sabe? São coisas assim, são afirmações muito fortes, né, do que ela acha que é a melhor sociedade, né? Que é a sociedade capitalista industrial. Que é a sociedade capitalista industrial que os Estados Unidos conheceu, então é uma filosofia muito baseada nos valores americanos. Por exemplo, os Founding Fathers, eles criaram um sistema moral novo, coisa que não existia na Europa, né? Coisa que não existia nos coletivismos da Europa. Eu acho que a filosofia antiga, ela é tribal, porque ela coloca o ser humano como um instrumento da sociedade, ela não coloca o indivíduo como aquilo que a sociedade não pode dispor. Então, tem toda uma crítica aí, o que ela chama de economia política, né? Que até muitas pessoas que defendem o capitalismo caem nessa falha moral de usar o ser humano como um recurso a ser, por exemplo, existem vários fatores de produção, terra, capital, e o próprio ser humano seria um recurso à disposição da sociedade. A gente vê isso na linguagem, toda essa linguagem que a gente vê de PIB, de produção industrial, o próprio ser humano ele é usado como um fator de produção. Isso para ela é uma abominação moral, porque usa o ser humano como um meio para atingir os fins que a sociedade quer. E as categorias que nós usamos na linguagem elas ficam reféns dessa linguagem que coloca o ser humano como um meio ao coletivismo. Então, é uma filosofia completamente nova e mais, assim, mais ambiciosa do que simplesmente dizer, olha, existem valores, esses valores são subjetivos, então não há nada que a gente possa fazer. Eu confesso que uma coisa que, assim, como leigo que sempre teve um interesse mais na superfície desse tipo de discussão e, sabe, tipo, de acompanhar a filosofia, mas não de ler e entrar no detalhe dos autores, tipo, uma coisa que sempre me incomodou é essa questão no fundo, de um grande sofismo, que tem muita subjetividade envolvida mesmo. Eu tenho um treinamento diferente e pra mim às vezes sei lá assim, estranha a palavra, mas às vezes tipo, e assim, você falou e eu concordo que tem argumentos e tem, sabe, questões que evoluem e mostram uma evolução do conhecimento. Mas tem outras que parecem meio que punheta intelectual, assim, em poucas palavras, Uhum, sabe? Masturbação uhum, mental. E nesse uhum, sentido eu acho, sei lá, talvez ela me atraia muito por conta disso, porque eu concordo com. Eu não sei se a maneira que ela se expressou é a correta, mas eu uhum, concordo direcionalmente de que tem coisas que são subjetivamente, porque todo valor é subjetivo, beleza, mas no meu ponto de vista, todo mundo sim deveria reconhecer que elas eram melhores. Tipo, por quê? Porque sim, fazem mais sentido pra. Não é só pela sociedade, é que quando você fala só sociedade, você está esquecendo que a gente é um bicho e que esse bicho tem hábitos de comportamento que foram moldados pela seleção natural e eles estão alinhados com como a gente vai. Isso faz dar certo ou dar errado a nossa existência, sabe? Então, tipo, muitas dessas questões morais elas surgem de antes da gente ter uma consciência e palavra, sabe? Bichos têm morais uhum, parecidas com a nossa, em muitas uhum, vezes. Sabe, você já viu aquele vídeo uhum. dos macaquinhos que um ganha uma uva e outro ganha um pepino e o macaco fica Aham, puto? sim, ou Mas seja, o princípio de justiça está até nos macacos, antes de nós.
Exato, tipo, é uma coisa que Aham. emerge de qualquer mamífero social que tenha relações repetitivas com outros seres que são iguais a ele, porque gera uma Uhum. teoria dos jogos. Tipo, se eu for escroto com você, na semana seguinte você é escroto comigo. Isso, Uhum. os bichos que fizeram assim tendem a ser leão, tigre, os bichos que é uma sociedade não tão complexa. Tipo, pega uns macacos, pega, sabe, bichos mais complexos, orcas, tipo, vai rolando um incentivo ao mutualismo. E é um Uhum. mutualismo Uhum. egoísta, que é o nome que o Uhum. pessoal usa, chama altruísmo recíproco para essa estratégia. Eu Uhum. começo sendo legal Uhum. e se você não for legal, eu sou recíproco. Uhum. E isso, na linguagem da biologia, é a mesma conclusão que a Ayn Rand chega usando a linguagem filosófica. E para mim isso faz total sentido, sabe? Isso, você pegar as simulações de como uma sociedade é. Não só uma sociedade, tipo, bandos de bicho, assim, sabe? É uma estratégia evolutiva que consegue fixar e ter sucesso se os incentivos forem alinhados. Se os Uhum. incentivos estão desalinhados, o parasitismo ou a predação pode fazer mais sentido. Uhum. Mas em espécies que conseguem funcionar bem, tipo um morcego sai para pegar néctar da flor para caçar, para pegar sangue, o outro morcego também. Se um morcego não consegue e chega com fome, o outro morcego dá o sangue para ele, ou seja, tipo dá comida para ele. Uhum. Não é porque ele é Uhum. altruísta, é porque vai ter essa retribuição depois. E isso é esse egoísmo consciente que a Ayn Rand prega tanto, no fundo. Então, essa é uma explicação causal da moralidade, né? Então, você explica por que que ele é bom, por que que ele é bom porque o ser humano é um ser social, né? Nós vivemos em sociedade, isso é bom para nós, porque nós temos divisão de trabalho e nós conseguimos usar o conhecimento de outras pessoas a nosso favor. Então, se não tivesse essa moralidade basal, assim, que nos orienta enquanto seres sociais, nós não conseguiríamos nem sobreviver. Ela é uma das respostas filosóficas do fundamento da moralidade. Eu acho interessante o projeto dela, mas isso a gente vem ver desde Darwin, né? E também assim, até na filosofia antiga existem formulações mais ou menos conscientes de que isso sim, de que isso também era uma constante da natureza humana. Mas hoje em dia, assim, depois da antropologia, principalmente, ficou difícil de falar de uma moralidade objetiva, né? Algo que a antropologia trouxe, que muita gente interpretou errado, eu acho que é uma interpretação errada da antropologia, de que não existiria critérios objetivos da moralidade, já que nós temos hum, é, centenas e milhares de formas de organizar a sociedade, né? Então, uma afirmação, por exemplo, de que a Ayn Rand não acha que seria moral uma tribo indígena, por exemplo, uma forma imoral de você organizar a sociedade, ou que algo que não, assim, uma sociedade que não seja fundamentada nos princípios do capitalismo e dos direitos individuais não seria uma sociedade moral para ela, seria uma sociedade primitiva, tribal, imoral. Então ela vai um pouco além daquilo que você está falando, entendeu? Não basta o altruísmo recíproco. Eu preciso colocar o indivíduo como um ser possuidor de direitos individuais. Eu não posso usar a vida da pessoa como uma ferramenta à disposição da sociedade. Então, ela vai além, ela fala que primeira sociedade realmente moral é a sociedade que tem esses direitos individuais. Perfeito. Faz sentido. Bom, que nem da última vez eu vou começar a entrar na pauta, mas só porque senão a gente fica horas e horas de novo, porque eu adoro esse Tá tipo de bom? assunto, é interessante. É, quer dizer, só uma última pergunta sobre isso. Eu vi que você conversou com o Huberto também, do canal Hold Ah, Bitcoin sim, 100, e ele também é um grande sim. fã da Ayn Rand, ele que ficou me insistindo para eu ler A Revolta de Atlas,
Então te pergunto, alguma coisa que vocês conversaram que você acha que a gente não tocou aqui, que você gostaria de fazer ressaltar, assim, sobre Ayn Rand? Não, eu sim, foi um assunto que surgiu por causa da filosofia, né? A gente estava conversando um pouco sobre filosofia, mas eu não me sinto, assim, eu não me sinto confortável porque eu não sou um especialista em Ayn Rand, né? Quando a gente, é, eu gosto da filosofia libertária e de outras filosofias, então eu não consigo falar com tanta propriedade, assim, sobre a filosofia dela. Eu precisaria ler muito mais para expandir mais na, no pensamento da Ayn Rand. Mas eu acho curioso que na comunidade bitcoinheira existem, assim, a gente vê muita gente que vem da escola austríaca, né? Mas também existem várias pessoas influenciadas pela Ayn Rand. O próprio Reich, o Bert, não sabia que ele gostava tanto de Ayn Rand assim. Agora, o Michael Saylor deu uma entrevista, uma palestra super boa na Atlas Society, agora que ele acabou de publicar, uma palestra totalmente baseada na Ayn Rand. Então, acho interessante que tem essa, essa afinidade de filosofias, e quem se interessa por Bitcoin acaba tendo contato com esse ramo da filosofia, né? E o próprio aquele Alex Epstein, eu acho assim que ele é um filósofo randiano que aplica num caso concreto, ele não fica nessas metafísicas, assim, eu tenho uma visão mais prática da filosofia, então eu também não gosto muito de ficar com essas elucubrações metafísicas, e eu acho que o Alex, que é aquele que escreveu The Moral Case for Fossil Fuels, ele foi da sociedade da Ayn Rand lá nos Estados Unidos, e ele, por exemplo, no caso específico de combustíveis fósseis, ele faz uma aplicação da filosofia randiana excelente. Então, são exemplos claros em que a filosofia ajuda você a pensar mais claramente, mais rigorosamente. E eu admiro, assim, eu acho interessante que haja aplicação prática de concepções filosóficas nesses casos. Pô, eu confesso que eu nunca tinha parado pra pensar por essa perspectiva, mas eu concordo totalmente com tudo que você falou, assim, tanto com a atuação dele, não sabia que ele se considerava rendiano, mas faz total sentido essa coisa de, sei lá, no fundo, toda a história do ESG e o anti-combustíveis fósseis lembra muito a revolta de Atlas, sabe? Tipo, toda essa história que está acontecendo na Europa agora, que espirrou para o mundo, lembra muito essa perseguição aos industriais que ela coloca na revolta de Atlas. Sim, e tem uma questão interessante que não passa no debate público, que foram os combustíveis fósseis que fizeram que o ser humano parasse com a servidão, escravidão, e que parasse de usar energia animal, né? Porque se nós não temos combustíveis baratos, escaláveis, transportáveis, que são o que os combustíveis fósseis nos trazem, nós provavelmente ainda estaríamos escravizando ou colocando os outros em regime de servidão. Então, usar os combustíveis fósseis numa sociedade industrial foi fundamental para que nós tivéssemos um progresso moral em relação às outras sociedades. Então, todo o argumento dele em relação aos combustíveis fósseis é um caso, é o the moral case, sabe? É uma defesa moral dos combustíveis fósseis. Então, ele coloca em categorias que não ficam claras, assim, no debate público. Então, ele foi, acho que durante a juventude inteira dele, ele foi diretor da Sociedade do Ayn Rand americana. E eu acho excelente o jeito que ele faz isso. Ele se insere no debate público de uma forma muito racional. Isso desconcerta as pessoas, porque tem muita propaganda, tem muita assim, confusão moral mesmo. Porque a grande questão que ele fala do ambientalismo é que é um tipo de religião, né? Que ele é um tipo de religião coletivista. Então, ele vai nas categorias randianas e faz uma defesa dos combustíveis fósseis. Eu acho isso super legal, o jeito que ele faz. Você citou agora um termo que é um termo que acho que foi um dos maiores aprendizados de ter entrado na bolha bitcoinheira, assim, que é o coletivismo, que permite entender porque o pessoal fala que comunismo e fascismo é tudo a mesma coisa, permite entender várias coisas que antes desse termo você não, pelo menos eu não via a conexão de várias coisas.
De quem é esse termo? É mais randiano? É mais escola austríaca? De quem começa a usar essa definição juntando coisas que aparentam ser diferente pela história que a gente aprende no colégio? Olha, eu acho que, assim, a filósofa que mais fala, que coloca como se fosse uma categoria ampla, é o próprio Ayn Rand, do coletivismo, porque só depois das experiências do fascismo e do socialismo no século XX, do comunismo no século XX, que você consegue fazer uma crítica a essas ideologias, né? Porque antes do fascismo não tinha como criticar o fascismo. Então, assim, essa diferenciação entre individualismo e coletivismo, eu acho que é quem melhor faz é a própria Ayn Rand. Eu não vejo antes dela quem faça, né? Claro que existe toda uma, uma a ideia de liberdade individual ou liberdade negativa, ela vem desde a filosofia grega, mas é a Ayn Rand que ela faz essa crítica mais rigorosa ao coletivismo. Mas, por exemplo, Hayek e outros autores liberais e libertários, eles fazem uma crítica a concepções de liberdade e de igualdade que vão desembocar no que ela chama de coletivismo. Então, por exemplo, liberdade política, que muitas pessoas da esquerda fazem a defesa, que não é a liberdade individual, mas é uma liberdade de uma coletividade política em relação a outras. Por exemplo, a democracia é uma forma de garantir liberdade, a liberdade do brasileiro contra a liberdade contra a coerção do americano, ou do brasileiro, ou de uma comunidade, sei lá, de Portugal contra a Espanha. Isso eles acham que é um tipo de liberdade, mas é o conceito de liberdade política, porque aquela unidade, democraticamente, ela é soberana em relação a outras soberanias. Mas isso não diz nada sobre a liberdade do próprio indivíduo. Então, depende do que você chama de liberdade. A defesa da liberdade individual, que é o que a gente chama de liberdade negativa, que é a liberdade do indivíduo contra a interferência de outras pessoas ou de outras entidades políticas, essa é uma constante na filosofia, mas a criticar o coletivismo, colocando nesse termo guarda-chuva contra o socialismo e fascismo, é ela que faz.